Chama na Botina tem o apoio institucional da Rede Agro Mulher Mais, a ProSoja e Cindy Balsas. Nossos patrocinadores: Lavronorte, concessionária John Deere, Mardiza, concessionária Valtra, Estratégia, Segurança do Trabalho e Ambiental, Casa Sertaneja, tudo para a sua casa, Cordial Agro, Seguros, Financiamentos e Consórcios, NS Bio Sustentabilidade, Microgel, pioneira em manejo microbiológico do solo, Tremesa e Amor, sua referência em mesas postas, Hunter Assessoria, sua grife de investimento e crédito, Granja Agromina, entre as maiores produtores de suínos da região nordeste do Brasil, Fazenda MS, referência em manejo de solo no Maranhão, Fazenda Laruna, o agronegócio alimentou o passado, sustenta o presente e garante o futuro do país. Mais um Chama na Botina, o seu programa cast semanal. E essa semana nós estamos com um convidado que já esteve, né? O bom, né, Lara, que a gente já tá com um bom tempo de programa. Eu que acho a que gente... 4 anos. Então, eu não ia falar a data, não, mas é bom, né? Porque, assim, né, nós já estamos às vésperas de quase 4 anos aí de programa. E é um prazer, né, novamente tê-lo aqui. E agora aqui num contextinho um pouco diferente. E conhecer um pouquinho mais desse momento que ele também vai trazer pra gente aí de informações. Então, Sérgio Delmiro, muito prazer ter você novamente aqui no Chama na Botina, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez. E, por favor, se apresente, conte pra gente quem é o Sérgio Delmiro. Como de praxe, né? O nosso convidado aqui, ele que se apresenta. Pronto, gente, olha, primeiro é um prazer enorme estar de volta aqui com vocês, batendo esse papo gostoso que é o Chama na Botina. Lembrando que eu acho que eu fui o primeiro entrevistado, né, 4 anos atrás, né, quando estava indo na Um dos primeiros. Mal me recordo, fui um dos primeiros, foi uma das primeiras entrevistas do programa, muito legal saber que vocês já estão com quase 4 anos aí de trabalho, uma evolução constante, né, tenho acompanhado bastante o trabalho de vocês, cada entrevista maravilhosa, está realmente colaborando com o agronegócio do estado do Maranhão, trazendo informação, trazendo esclarecimento, algumas coisas precisam ser esclarecidas de fato e de direito, existe muita fake news dentro do agro hoje, né, principalmente contra o agronegócio, e o programa de vocês colabora muito também com essa parte de elucidar algumas situações que a gente vê aí acontecendo e sendo colocada para a sociedade de uma forma disturpada, e isso é legal, ter programa como o de vocês, ter mais programa como o de vocês. E me apresentando um pouquinho, sou Sérgio Delmiro, né, sou engenheiro agrônomo de profissão, e nós já atuamos na área de grãos, licenciamento ambiental, a parte de projetos também, e já estivemos à frente aí da Secretaria de Estado de Agricultura, conhecemos um pouco aí do que é a realidade do estado do Maranhão, né? As várias realidades do agro do estado do Maranhão, aí de norte a sul, de leste a oeste e no centro do estado também. Então hoje a gente está com um novo desafio na parte profissional, né? Nós estamos à frente da Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui no estado do Maranhão. Esse é um desafio que a gente inicia agora em 2025 e deve estar indo aí no mandato até 2027, né? Essa nossa nova gestão. Então, eu estava vendo a nova diretoria, né? Eu fiquei curiosa ainda. Eu falei, meu Deus, dos 6 eu tenho 2 homens na diretoria executiva, né? Nos outros cargos eu vi que tem bastante mesmo. E eu achei bem interessante. Eu falei, o trem tá ficando bom. Então, antigamente você pegava no máximo, a mulher estava lá no conselho de alguma coisa, né? E eu vi que agora tem uma vice, né, Sérgio? Não, e assim, a vice-presidente da EAMA hoje, a Stephanie, ela também é diretora administrativa do Conselho de Engenharia e Agronomia, e a nossa diretora financeira, né, nossa tesoureira, a Leida, ela era presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos na gestão anterior. Nós tínhamos uma presidente, uma mulher, à frente da associação na última gestão. A gente teve essa alternância agora, mas dá para ver que a diretoria continua com uma formação muito feminina, né, e isso é bem legal. A organização e o trabalho que é feito pelas mulheres dentro desse processo
é muito diferente do Sim. que os homens fazem, e a gente tem essa complementação legal, né? Entre as alternâncias aqui da associação. Eu estou entrando na associação como presidente pela primeira vez, mas ela já vem conduzindo já esse trabalho já há algum tempo e de uma forma muito legal. A associação, pelo que eu saiba, ela está com 58, 57 anos. A Associação dos Engenheiros Agrônomos, ela é de 67, de 67. Então é 58. 58, 59, o ano que vem. Exatamente, ela faz em setembro agora 58, 4 de setembro. Então a gente tem... Começou, Sérgio, você conseguiria falar pra gente? Porque assim, eu sei que o pessoal tá aqui em Balsa há bastante tempo, mas a parte de grãos nessa época ainda não era o que é hoje. Como é que foi se juntar? Os agrônomos aqui antes, quando faziam o curso, faziam a faculdade... Eu sei que São Luís, ali perto de São Luís, teve um colégio que teve o primeiro curso de técnico agrícola. E o que se fazia, Sérgio? Você se formou aqui, né? Não. Eu formei na Federal do Rio de Janeiro. Sim. Engenheiro agrônomo pela Federal Rural do Rio de Janeiro. Mas eu fiz um ano ainda de UEMA antes de ir para o Rio. Mas só contando um pouquinho assim, Pode ficar à vontade. Nós temos dentro do conselho, né, que são chamados de entidades precursoras, né? Aquelas entidades que vieram antes ainda do conselho. Então, a Associação de Engenheiros Agrônomos é uma dessas instituições, dessas entidades que são precursoras ao Conselho de Engenharia e Agronomia, tanto aqui no estado, né, como a nível nacional também pela idade. Então, nós temos uma entidade muito antiga e lá no início uma entidade muito forte, porque quando foi naquela época nós tínhamos pouquíssimas escolas de agronomia, no Maranhão tínhamos em São Luís, mas a maioria dos fundadores também nem chegaram a formar aqui. Vieram de outras escolas de fora do estado, e a primeira escola de agronomia, de engenharia agronômica, é a da UEMA. Então ela também forma, a UEMA também é uma das precursoras do conselho, e esse formato lá atrás dá à instituição, na altura principalmente, né, uma força muito grande, né? Sim. Dentro do estado. E a gente tinha um estado que tinha um formato agrícola diferente do que é hoje. O Maranhão passou por algumas alternâncias na agricultura, desde a época do Império, desde a época muito atrás, a gente teve alternância. O Maranhão já foi a província mais rica do Brasil, voltado para a agricultura na época do algodão. A gente passou por esse processo aqui no estado do Maranhão, que foi um dos momentos de riqueza aqui da província do Maranhão, depois Grã-Pará, Maranhão. E a gente depois também, no período ali na década de 60, 70, a gente tinha no Maranhão um formato diferente do que era o crescimento agrícola, né? Nós tínhamos diversas empresas públicas que já não existem mais, como a Imater, empresa maranhense de mecanização agrícola, as cooperativas que nós tínhamos aqui, como a Cooperativa do Leite, a Copema, a Copama, que eram cooperativas que ajudavam na comercialização de produtos agrícolas. Existia um formato que tendia ao fortalecimento da agricultura naquela época, então você tinha a agronomia, a engenharia agronômica, como uma base muito forte de desenvolvimento. Em algum momento, dentro da política agrícola do estado, se foi se perdendo no processo, as empresas foram fechando, e a gente teve um retrocesso aí no final, com o fechamento da empresa de extensão rural que nós tínhamos aqui, que era a Imater. Isso aí foi a gota d'água dentro desse processo, né, que nós tínhamos no estado do Maranhão, e a gente teve que reiniciar tudo. Aí com a criação da AGERP, criação da AGED, você foi reestruturando o sistema agropecuário do estado, mas claro que para chegar no nível que tinha antigamente de fomento, ficou muito mais complicado, né? A gente provavelmente terá no futuro muita dificuldade de conseguir formar
uma estrutura de apoio à agricultura que nós tínhamos aí até a década de 80, né, no estado do Maranhão. Aí depois disso a gente passa por uma outra revolução, que aí a parte dos grãos que começa a entrar de forma bem mais forte na década de 80 no estado do Maranhão, principalmente na região sul, e aí a gente tem um avanço muito grande do milho, da soja dentro do estado. A pecuária sempre foi uma base desde os primórdios do Maranhão, dentro da agropecuária, e depois teve essa mudança e essa alternância da agricultura no estado. Mas você vê que desde o início a gente tem a engenharia agronômica no idas e vindas. E nesse momento agora do estado, nós estamos em um momento diferente na Associação de Engenheiros Agrônomos. Nós acabamos por reduzir muito as proximidades da capital. Hoje a associação, a maioria dos associados estão muito mais próximos da capital, e isso é um dos assuntos que a gente também deve estar colocando, que é uma das nossas estratégias, né, inclusive da nossa campanha de união e valorização da categoria dos engenheiros agrônomos no estado do Maranhão. Eu queria fazer uma outra pergunta antes, assim, quando a gente fala das engenharias, aí, por exemplo, a gente às vezes olha muito a questão do próprio CREA, as engenharias, elas se comunicam em que momento, no sentido do próprio conselho, por exemplo, e como que elas se unem? Porque, assim, às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Fala, engenharia civil é uma coisa, a engenharia agronômica é outra, mas elas trabalham relativamente em conjunto. Tem alguma coisa a ver ou não tem absolutamente nada a ver? Bom, o Conselho de Engenharia e Agronomia que a gente coloca no estado, ela congrega todas as engenharias que as pessoas tenham conhecimento, que tem em si o nome engenharia muito mais forte no início, né? E a agronomia tem muito essa questão do engenheiro agrônomo e do agrônomo. E a gente tem escolas de agronomia, mas não existe o agrônomo formado. Todos são engenheiros agrônomos. Mesmo sendo faculdade de engenharia agronômica ou faculdade de agronomia, o título é engenheiro agrônomo. Certo. E a gente, no dia a dia, no cotidiano, acaba reduzindo um pouco o nome, né, que é grande engenheiro agrônomo, e chama só de agrônomo. Mas é uma engenharia como as outras, só que as outras engenharia muito mais voltada para as áreas urbanas, e a engenharia agronômica, um formato de clínica geral da área rural. A gente tem outras engenharias voltadas para a área rural, né? Engenharia agrícola, engenharia florestal, a gente tem engenharia de alimento também, que tem um formato que também puxa um pouco ali do que era a agronomia do início, acabou se ramificando da agronomia, a engenharia de alimentos, engenharia agrícola, são ramificações que saíram de dentro da engenharia agronômica, mas são todas engenharias voltadas mais para a área do campo, diferente das engenharias elétrica, civil, que a gente tem muito mais voltado na área urbana. E a gente também, dentro do CREA, tem a geociência, né, a geologia e outras faculdades que estão mais voltadas para a geociência, que também fazem parte do Conselho de Engenharia e Agronomia, no caso do Maranhão, né, e o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Qual a importância, e aí eu falo, e até aproveitando para falar para os engenheiros agrônomos que possam estar aqui ouvindo a nossa participação, qual a importância de você estar dentro da associação? A associação é a representatividade dos engenheiros agrônomos dentro do conselho. Então, o Conselho Estadual é formado por representantes das entidades que são representativos dentro da área e, de acordo com o número de profissionais que estão vinculados ao sistema, você tem uma maior ou menor representatividade dentro do Conselho. Eu falo para os nossos amigos que são engenheiros agrônomos que ainda não estão regularizados junto ao Conselho, não tem ainda o seu CREA registrado. Cada agrônomo que está dentro do conselho fortalece a representatividade da entidade dentro do conselho, fortalece a sua categoria dentro do conselho. O número de agrônomos registrados é proporcional ao número de conselheiros que estão lá dentro do conselho representando aquela categoria. E, infelizmente, nós temos muitos engenheiros agrônomos que são formados e acabam não buscando a regularização junto ao conselho.
E isso acaba diminuindo também a nossa representatividade dentro do conselho e dificultando alguns trâmites quando a gente está querendo fazer trabalhos de representação. Então é importante que a gente tenha essa união, que os profissionais, para ser associado da IAMUNES, precisam de antemão estarem regular, ou seja, estar com seu certificado, mas também estarem credenciados junto ao conselho, para poder estar habilitado a exercer a profissão. E habilitado a exercer a profissão, você tem os números relativos que vai lhe dar também a sua representatividade dentro do Estado. Então é importante que nossos amigos engenheiros agrônomos que estão aí nos ouvindo agora, que busquem a regularidade, para que a gente possa também, dentro dos conselhos, buscar a nossa representatividade. Já que você falou sobre isso, uma outra curiosidade, por exemplo, a gente tem uma migração, né, dos engenheiros, né, dos profissionais de modo geral, pelo Brasil afora, né? Não só aqui para o Maranhão, mas eu acredito que isso aconteça naturalmente pelo Brasil afora. Esses registros, eles são registros estaduais, então, por exemplo, você se formou lá no Rio de Janeiro, mas você está atuando aqui no Maranhão. Você poderia ter feito o registro lá e trazer esse registro para cá, ou esse registro fica somente aqui no estado? Como que é essa questão do registro, né? Porque eu estou entendendo a questão da importância, mas, por exemplo, quando a gente olha para a OAB tem um registro que é o nacional, por exemplo, a pessoa ela formou lá no Rio, mas ela vem para cá, das duas uma. Ou ela abre mão, ou então ela abre um adicional para cá, né? Tem formatos diferentes. E tem outros profissionais, eu não sei se no caso tem um médico também, que eu acredito que seja único, né? Então tem lá, mas ele precisa, acho que, se credenciar no estado. Tem alguma coisa nesse sentido que vincula? Tem sim. Você pode fazer tanto a transferência do seu CREA diretamente para cá, ou simplesmente pedir um visto de atuação. Com o visto, você vai estar colaborando aqui com o CREA local, e aí você vai estar atuando aqui no estado do Maranhão. Você, mesmo conformado e com o CREA em outro local, para você estar apto ou habilitado a atuar aqui no território do estado do Maranhão, você tem que estar com o visto em dia no CREA da sua região, do seu estado. Do estado que você está atuando. Você pode ter visto em vários estados, com o CREA local. Então, eu posso estar no Maranhão, posso ter com visto no Piauí, visto em Tocantins, posso ter visto no local onde eu estou atuando profissionalmente. Mas também posso fazer a transferência para o local se for para minha residência. Olha, eu me mudei para o Tocantins, então eu peço a minha transferência para o CREA do Tocantins. Eu não estou falando mais somente de visto da atividade, mas também da mudança da residência profissional. E qual, assim, Sérgio, seria o que, por exemplo, a gente pode imaginar um agrônomo com visto, geralmente esse pessoal de empresa, né, que eles são transferidos 2 anos para um lugar, 2 anos para outro lugar, fica, né, vai para Balsas, vai para o Tocantins, Mato Grosso, Bahia. Mas o que eu como agrônoma, no caso, dando um exemplo, o que me acarretaria ou eu não poderia fazer sem o meu registro estar regulado? Bom, o exercício da profissão, ele é legalmente instituído pelo seu registro no conselho. Não necessariamente só com o seu diploma. O diploma te habilita a você exercer, mas você está liberado para esse exercício depende de você ter o seu registro. É igual um advogado, ele se forma no curso de bacharel, ele tem o bacharelado dele, mas ele não pode atuar, não pode advogar. Da mesma forma, o engenheiro agrônomo, ele se formar, ele tem um título dele, mas o exercício da profissão, legalmente falando, depende do seu registro junto ao seu conselho de ordem, ao seu conselho profissional. Isso é obrigação, é obrigatório. Isso acarretaria a multa, né, também, Sérgio? Questão de não pode dar receituário agronômico até porque não tem o registro, e isso daí incidiria em multa para quem tá, porque a gente sabe que sempre tem um ou outro a laranja podre no cesto. Sim, você incorre com certeza no risco do exercício ilegal da profissão. Isso é uma incorrência que tá inerente ao exercício de quem não tem o seu registro em dia ou que não esteja com o registro
dentro do conselho profissional. E é legal você falar de responsabilidade técnica, e aí eu só aproveitando o gancho, que responsabilidade técnica, ela é legal. Então, para você ser responsável técnico de algo, você tem que estar vinculado ao seu conselho, porque você tem, inclusive, uma anotação de responsabilidade técnica, que é o que nós chamamos de ART. Ela só pode ter validade se ela vier do seu conselho de origem. Então, você não pode fazer uma declaração de responsabilidade técnica, você não pode assinar um contrato de responsabilidade técnica sem ter uma ART, que nós chamamos, que é o nome que é dado, né, que é a anotação de responsabilidade técnica. Então, você pode ter uma responsabilidade técnica pela atividade ou também pela aquela empresa. No caso, vamos dizer, uma empresa de semente tem um responsável técnico, que é o cargo, que é a ART de cargo e função. Ele tem um cargo e uma função dentro da empresa e ele tem uma anotação de responsabilidade técnica por aquela empresa. E aí eu vou colocar aqui algo bem cotidiano, assim, contemporâneo das discussões da agricultura, que é a questão da aplicação aérea de defensivos agrícolas, que tem gerado várias polêmicas no estado do Maranhão, inclusive com alguns municípios criando leis proibindo pulverização aérea, pulverização de drone, e muito disso incide também em algumas irregularidades que podem estar acontecendo, muitas delas pela falta de responsável técnico, que é obrigação legal dessas empresas que fazem trabalho de aplicação aérea. Qualquer empresa que faça trabalho de prestação de serviço de aplicação de defensivos, sendo ela mesmo prestação de serviço terrestre ou aérea, ela é obrigatório ter um responsável técnico, isso pela norma do Ministério da Agricultura. E esse responsável técnico só pode ser um engenheiro agrônomo. No caso específico, por exemplo, de plantações de floresta, um engenheiro florestal. Então, as empresas que hoje trabalham dentro desse mercado de aplicação aérea, elas têm a obrigação de ter um responsável técnico, que é um engenheiro agrônomo, que vai fazer o acompanhamento e a recomendação daquelas aplicações. E isso, do ponto de vista do engenheiro agrônomo e no ponto de vista social e do Conselho de Engenharia e Agronomia, é uma garantia à sociedade de que aquele trabalho vai ser feito da forma correta, que vai seguir os regulamentos técnicos e que vai ter o seu impacto minimizado. Então, qual é a principal garantia que você pode dar para a sociedade que aquela atividade está sendo feita? É você colocar lá um responsável técnico, é você ter naquela situação uma anotação de responsabilidade técnica, alguém que pode ser cobrado caso aquele trabalho venha criar algum tipo de incômodo social ou impacto ambiental. Sim. Então, é muito importante que alguns regramentos sejam cumpridos, e um deles é a presença da anotação de responsabilidade técnica, é a presença do engenheiro agrônomo nas empresas e nas aplicações aéreas de defensivo ou mesmo terrestre. Então, isso é um formato legal e a gente vê muita gente hoje atuando na parte, principalmente com drones e tudo, que não tem na composição de empresa um engenheiro agrônomo, não tem uma anotação de responsabilidade, não tem um responsável técnico por aquela aplicação e a gente depois fica sem defesa. Sim. O próprio agro fica sem a devida defesa legal para depois falar para a sociedade ou provar para a sociedade que aquela aplicação foi feita seguindo todos os requisitos legais para minimizar os impactos ambientais e os impactos sociais daquela atividade. Então, hoje, a principal defesa é a presença de um profissional habilitado dentro da operação. E isso precisa ser disseminado tanto no meio profissional, do próprio profissional ter a valorização dessa atividade e contar com essa atividade na sua carteira profissional, né, estar mais envolvido nesse processo, e também das autoridades estarem cobrando das empresas, estarem cobrando de quem deve ser a presença do profissional para garantir para a sociedade que você tem ali uma forma correta de aplicação ou ter alguém a quem você tenha que penalizar caso a atividade não tenha sido feita da forma correta. Essa responsabilidade o engenheiro agrônomo tem que puxar para si.
E você falou sobre isso, Sérgio, isso realmente é um tema que nós já até trouxemos nessa questão aqui para a pauta, da questão realmente do uso de drones e mesmo as aplicações aéreas. E uma das coisas que chama muito a atenção, principalmente porque a gente tem visto que tem surgido, né, novas empresas aí fazendo operações com drone. E aí entra realmente dois aspectos que são muito técnicos. Uma coisa é saber operar equipamento, outra coisa é saber o que é que você está aplicando, né? Porque o produto, ele pode ter uma maior ou uma menor deriva, né? Uma influência naquela região onde ele está. Então, se faz bordoadura, se não faz, né? Como que vai operar, que horário que vai operar. E isso só o agrônomo, né? Alguém realmente com um conhecimento técnico da parte química, né? Da parte de produto, é que vai dar a orientação adequada para essa operação, que é diferente simplesmente de operar equipamento. Seria nessa linha também que tem, eu acho que, acontecido, pelo que eu tenho percebido em termos de ofertas de serviço que a gente tem recebido aí de divulgações. Tem muita gente que tem a expertise, o dia a dia, a prática do campo, e você acaba sabendo qual produto utilizar, qual produto não utilizar. Isso na prática. Uhum. Mas somente o engenheiro agrônomo pode se responsabilizar por isso. Você pode até saber dirigir, mas se você não tiver a carteira de habilitação, você não está habilitado a isso. Você pode até saber, é a mesma coisa. Você pode até pilotar, você pode até conhecer um ou outro produto, só na prática de qual colocar, só que existe muita coisa, além de saber qual é o produto. Você tem muito conhecimento para além disso que deve ser aplicado, como horários de aplicação, velocidade de vento, umidade, condições atmosféricas. Você tem a questão da composição de cauda, da mistura de tanque, o que eu posso colocar ali para pesar mais a gota, para diminuir a deriva. Tem muitas situações que são colocadas também, que não é só o produto A ou o produto B. Sem falar de algumas situações legais. Alguns produtos têm permissão para ser aplicado de forma aérea e outros não. Tem produto que não tem autorização para ser aplicado da forma aérea. Uhum. E a gente vê que quando a pessoa não tem esse conhecimento, ela coloca. Sim. Como a gente vê também em algumas situações que o operador se exime da responsabilidade, porque ele chega na propriedade com o equipamento e o produtor dá o produto para ele e ele acha que se ele usar o produto que o produtor está colocando, ele vai se eximir da responsabilidade no caso de algum problema. E não, ele é tão responsável quanto, ou até mais, porque cabe a ele fazer a restrição do que vai entrar na aeronave dele ou não. Sim. Então, é algo que a empresa tem que ter esse responsável para poder também limitar o que é que pode, o que é que não pode ser feito dentro daquele equipamento. A gente não pode, de momento nenhum e de forma alguma, perder a ferramenta por mau uso, por imprudência, principalmente, por negligência e por imperícia. A gente não pode perder uma ferramenta importante, que é a ferramenta do equipamento aéreo, do avião ou do drone, porque poucos, estão fazendo da forma incorreta. E são usados como exemplos para a sociedade, principalmente, para banir essa ferramenta que é importante para a agricultura, que é importante para a pecuária do estado. A gente sabe que na pecuária é feito muito trabalho com drone para controle de invasoras em pastagem. A gente vê trabalho feito nas regiões com helicóptero, com drone, com aeronave. A gente sabe o quanto que é importante isso na agricultura, tanto para o grande produtor que usa o avião e também para o pequeno produtor que usa o drone, e é mais acessível à sua propriedade pelo tamanho, é mais coerente com aquilo que você está fazendo, como também o agricultor familiar tem uma viabilidade gigantesca em estar aumentando a sua produção com o uso dessas tecnologias. Uhum. Então, ao invés da gente estar fomentando o uso correto, da forma correta e desmistificando o que algumas pessoas estão colocando, a gente vê alguns servindo de exemplo, de mau exemplo,
e queimando a tecnologia. E aí onde a gente força e reforça aí, nesse ponto, a importância da presença do engenheiro agrônomo, do responsável técnico, para mostrar para a sociedade que aquela aplicação, que aquele produto, que aquela operação está sendo feita da forma correta. Mas hoje não existe uma obrigatoriedade em termos da empresa ter esse agrônomo, por exemplo, junto de ser uma prerrogativa para que ele exercesse, por exemplo, essa atividade. Existe sim. Ou já existe? O Ministério da Agricultura, a instrução normativa do Ministério da Agricultura, ela fala que é obrigatório ter o responsável técnico, o engenheiro agrônomo, tanto na aviação agrícola, como também nas não tripuladas, como é o caso dos drones. Inclusive, eles têm que ter registrado no Ministério da Agricultura. E a gente tem feito um trabalho aí das próprias empresas buscar o registro no Ministério e apresentar os seus profissionais legalmente habilitados, né? E é uma coisa que é importante para o Estado. A gente tem feito isso com a questão de valorização também, mas um outro trabalho que a gente deve focar muito é na agronomia pública, na engenharia agronômica, principalmente nos municípios, a presença do profissional de engenharia agronômica nos municípios, nas secretarias de agricultura, para fomentar o desenvolvimento agrícola também. Sérgio, então a Ediana perguntou a mesma coisa que eu estava pensando, se a empresa teria que ter um responsável, um engenheiro agrônomo contratado, né, como ou o proprietário, de repente, da empresa, não sei. Mas e o agrônomo que já é da própria propriedade? Ele também pode fazer essa recomendação? Ele também pode assinar esse termo técnico para o drone ou para a aeronave tripulada? Ou teria que ter... próprio na propriedade, ele se habilitando lá no Ministério da Agricultura, pode sim. Ah, ok. Então quer dizer que... O prestador de serviço tem que ter o dele. Ah, ok. Tá. O prestador de serviço tem que ter o dele. Se o drone for próprio da fazenda, a fazenda também tem que ter o seu responsável técnico. Sim. Cadastrado no Ministério. Uhum. Não é só na prestação de serviço. Para drones próprios também, você também tem que ter a sua responsabilidade. Sim. Não, porque para diferenciar isso... É para mostrar que não é um brinquedo, né? Sim. É justamente por isso que a gente pergunta, porque de repente a pessoa contrata aquela empresa, essa empresa aqui me ofereceu para fazer um trabalho mais em conta, eu já tenho o meu agrônomo, então, assim, tudo errado nessa cadeia, né? Tudo errado. E a multa quem leva? Todo mundo? Ele tem a obrigatoriedade de ter. Uhum. O agrônomo da propriedade, ele pode ser até um reforço a mais na operação. Sim. Mas ele não é responsável pela operação aérea de terceiros. Ele nem pode ser responsabilizado por terceiros. Entendeu? Porque uma coisa é o agrônomo da propriedade que indicou o uso de determinado produto. Né? E a outra coisa que eu acho que é importante realmente é que eventualmente eu que sou o técnico da empresa digo, não, esse produto aqui, por exemplo, não dá para usar, ou nesse horário que você quer, não dá, né? Porque aí entra realmente a expertise específica para aquela operação, né? Exatamente. Maravilha. A gente pode até ter uma situação de você alugar um equipamento, mas aí você, nessa questão do aluguel do equipamento, a propriedade está assumindo total responsabilidade. A posse, né? Tá contigo. Porque quando alugo eu tô com a posse, né? Eu que tô me responsabilizando com tudo. É bom saber disso, porque assim, Sérgio, como você começou falando antes, porque as pessoas que nos escutam e que muitas vezes não são do meio, cada produto químico, cada produto agroquímico, ele tem a sua bula, igual um remédio. Tem muita gente que não sabe disso. Não, pega, bota o tanto que você quer aí. Não, ele tem dosagem para cada cultivar, ele tem a mistura que pode ser feita, a hora que pode ser aplicada. Até porque se o produtor perder, é muito caro para tu estar jogando produto que não vai ser de ter a forma eficaz de combater aquela situação. Então, que as pessoas entendam quando o Sérgio fala que para ter esse engenheiro agrônomo responsável por isso, é justamente pelo fato de, como a Diana falou na questão da deriva, e aí as pessoas ficam, mas passou perto de uma plantinha minha, aquelas propriedades muito próximas à cidade, matou e coisa e tal. Mas aquilo é porque o vento levou, né? E é uma coisa que é específica para aquilo, não vai
prejudicar nenhum ser humano, nenhum bichinho. Tanto é que a gente vê nas lavouras abelha, né? A gente tá vendo até onça ultimamente, que o negócio tá feio. Tem cobras, então são animais que ficam, passarinhos que ficam ali catando insetos. Então as pessoas têm que entender por que dessa importância, né? E então é bem interessante falar isso, que eu não sabia que tinha que ser uma coisa separada. Eu achei que o próprio da fazenda, né, poderia... Já seria suficiente. Já seria o suficiente. No regulamento existem as obrigações para proprietário da fazenda, para o drone próprio, como também para prestação de serviço. Uhum. Hoje o Ministério ele regulamenta essas duas situações. Então você como proprietário tem obrigações, você como prestador de serviço também tem as suas obrigações. Uhum. É muito normal, é muito comum, principalmente no meio agrícola, a gente primeiro adquirir o equipamento e depois ir buscar a regularização daquilo. Uhum. Vamos testar primeiro, porque regularizar tudo é muito caro, é muito isso, é muito trabalhoso, eu nem sei se vai dar certo. É muito comum, mas essa é a forma errada de fazer. Uhum. Porque você corre sempre num problema que é você ser autuado, ser multado, ser notificado. E isso aí ninguém quer para sua propriedade, né? Você ser embargado por uma aplicação que foi feita no horário incorreto, de forma incorreta, você não tem uma responsabilidade formal ou legal a respeito daquilo, e você acabar tendo que recorrer a outros recursos legais para tentar se defender daquela situação, às vezes por uma forma muito simples, ou nem sequer era culpa daquele operador, mas as acusações, ela não precisa exatamente de provas, pelo que eu tenho visto ultimamente aqui no estado. Uma filmagem de um avião voando é suficiente para fazer essas acusações. Ninguém precisa provar que alguém foi contaminado, que houve aplicação, que houve realmente. Bastou o avião voar, que você filmando aquilo, ela já vira uma implicação complicada de se defender se você não tiver os argumentos corretos para poder fazer essa defesa. Sim. Então, eu tenho visto isso. Então, não cabe, não custa ao produtor, não sai caro quando ele se precaver desta forma. Uhum. Porque é muito mais fácil você fazer a sua defesa quando você está com sua legalidade em dia. De repente é mais em conta. É mais barato. Exato, você contratar uma empresa do que de repente, não, mas eu vou comprar um drone porque eu vou economizar com tantas pulverizações, sem saber das regras e acabar levando um prejuízo muito maior e, como você falou, tendo até um embargo. Então, assim, a gente tem que falar essas coisas assim muito bem esmiuçadinhas, porque tem gente que não sabe? Tem gente que não sabe que é dessa forma que funciona. Mas, Sérgio, como é que ficaria essa fiscalização? Como é que seria isso nesse estado gigantesco, assim, que nós estamos, que os grãos estão invadindo já o centro do estado, caminhando aí para cima? Como é que seria essa fiscalização? A gente sabe que não tem uma força-tarefa tão grande assim pelo que é esse estado. Uhum. Bom, a gente tem a maior fiscalização de todas, que eu acredito que é a que mais tem funcionado nisso aí, e funcionado não, que tem aparecido, mas às vezes mostrando mais pelo medo do que pelo conhecimento, é a fiscalização popular. E isso, quando vem dessa forma, cria situações bem mais complicadas, como a gente tem hoje, criações de fóruns para banimento da aviação agrícola no estado do Maranhão, inclusive desenhando propostas de lei estadual, agora recente. Sim. Existe um fórum que está debatendo isso, por conta dos números de declarações. Aí eu não posso te comprovar se essas declarações são verídicas ou não, ou se elas são pura e simplesmente fomentadas através de um medo recorrente que as pessoas têm, porque é alimentado dessa forma. Não te saberia te dizer se são verdades ou mentiras, mas uma coisa eu te falo com toda certeza, elas não têm, na maioria das vezes, cunho técnico algum.
e já vi isso acontecer. Algumas que eu tomei conhecimento, que a gente buscou, até mesmo algumas agências falam que da maioria das denúncias que eles recebem, quando vão verificar, elas não têm nenhuma procedência. Só que isso, até ser verificado, gera um alvoroço na sociedade. Sim, esse alvoroço sim. que acaba criando uma situação bem mais complicada, muito mais que a questão de fiscalização. Porque, entende, não é algo que deve ter um trabalho de gato e rato. Vou fiscalizar. É uma coisa que tem que ter mais consciência, às vezes, do próprio produtor, dos próprios operadores, das próprias pessoas que estão envolvidas no processo, do que exatamente uma força-tarefa policial ou fiscal que vá até as propriedades e faça esse tipo de trabalho. Porque a gente teria, se fosse desse jeito, o próprio Conselho de Engenharia, por conta do exercício da profissão do engenheiro agrônomo, a gente teria o Ministério da Agricultura em algumas situações, em algumas outras, a questão de uso do produto químico, não só da aplicação aérea, que é obrigação direta do Ministério, mas a Agência de Defesa Agropecuária do Estado. Existem vários órgãos. Se você for colocar em algumas situações que gerou algum tipo de dano ambiental, a própria Secretaria de Meio Ambiente, em momentos específicos. Já vi situações em que a vigilância sanitária foi acionada em algumas comunidades para fazer fiscalização de denúncia. O pior é a questão das denúncias, porque a maioria delas retornam com parecer negativo, mas o pior já foi feito, que Sim. foi a imagem. O burburinho, né? A disseminação de como ele falou, de factoides que não condiz com a realidade, as pessoas vão repassando aquilo como se aquilo fosse... Nós tivemos um episódio desse há uns 7 anos atrás. Foi, não foi? Que depois foi provado que não tinha nada a ver com a história da pulverização. Eu não me lembro qual cidade aqui. Foi uns 7 anos, né? Que foi assim... Foi, não lembro quanto tempo, mas aí falou que era menos. Como diz o outro, foi tipo um linchamento virtual do produtor, né? Sim. Porque foi passado e repassado, e quando foi pesquisar, foram fazer os testes, foram procurar, e não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, infelizmente tem muita mídia, né, envolvida nisso, que no sentido de não tem o conhecimento técnico, não busca ouvir realmente as partes para entender como é que o processo é feito, o que foi feito, o que poderia ter acontecido, e aí o mal já está, né, espalhado, né? Eu acredito que essa situação seja algo mais que o produtor tem que buscar para se precaver, do que o Estado também está se envolvendo somente nessa questão da fiscalização, de buscar quem está errado e alguém tentar se esconder. Eu acho que não é exatamente por aí. Eu só falei, é mais uma questão de alerta, que eu acredito, principalmente na questão da Associação dos Engenheiros Agrônomos, na proteção também do mercado de trabalho do engenheiro agrônomo, porque é o mercado de trabalho do engenheiro agrônomo, a gente faz esse alerta também da presença do engenheiro agrônomo nesse tipo de operação, nessas operações, para além do que é rotineiro na propriedade agrícola, que é inerente ao conhecimento técnico do agrônomo. A gente tocou nesse assunto porque é um assunto que está muito delicado aqui no Estado. Sim. E tem criado uma série de situações incômodas para a agricultura, e muitas delas voltadas com a falta de conhecimento. E a Lara mencionou antes, inclusive, a história, né? Em todas as profissões a gente vai ter as laranjas podres. E a gente não está tirando o corpo fora de que não exista isso dentro do agro, porque infelizmente vai existir, né? O que tem que acontecer é realmente uma presença cada vez maior do profissional, de um profissional habilitado, dedicado, honesto, né? Coerente, que realmente faça as indicações, faça os acompanhamentos, e que para que a gente tenha o menor número possível de erros, né? Porque o erro pode acontecer, mas minimizar o risco, minimizar o impacto, né? Eu acho que o grande ponto que, assim, é a história do mal necessário, né? Até esse outro viés, não é o melhor, né? Mas é assim, para tudo, a gente tem na nossa casa problema com barata, com formiga. O que você faz? Pega lá o inseticida e vem lá e sai aplicando, e vai, às vezes, um tubo inteiro daquele que você comprou lá no mercado, que está escrito lá, veneno. Então, você nem leu,
onde é que você podia aplicar, como que você podia aplicar. E a mesma coisa, a gente faz isso às vezes com as plantas em casa para fazer um controle ali de algum problema que está ali numa florzinha, né, numa rosa do deserto, ou num tomate que a gente está cuidando ali em casa, e a gente deixa de realmente pesquisar a respeito da forma correta de fazer. E aí, na verdade, o que muda é só a dosagem em relação à proporção, né? Se eu estou cuidando de um pé de tomate ou de uma plantação... A gente coloca pipermetrina, que é um princípio ativo muito comum na agricultura. A gente vai lá quando o filho está com alguma infestação de piolho ali, você faz um shampoozinho com pipermetrina, que é dentro da agricultura é agrotóxico, né? Mas lá dentro de casa é um shampoo pro piolho. Então você usa ali na cabeça do seu filho o mesmo produto que você ali na frente tem alguém chamando de agrotóxico e vai matar você. Então não é o produto em si, é a forma como ele é te apresentado. E tem muita gente fazendo uma apresentação errônea do que é usado no campo. E isso que a gente tem que trabalhar muito. Exatamente. E essa mudança de contexto que a gente teve, né? O cenário, essa proporção, o fato de realmente o agro ter crescido. Então, é fato hoje que a gente tem um agro muito maior em termos de ocupação de áreas. Então, cada vez mais, o que a gente quer buscar também é levar um pouco mais de informação para as pessoas estarem um pouco mais conscientes de modo coerente do quais são as realidades. Existe situação que está errada e o que está errado precisa sim ser investigado, ser analisado adequadamente. E a presença de profissionais é o que vai evitar que a gente tenha problemas maiores dentro de uma propriedade, dentro de uma produção, qualquer que seja ela, não é? Eu costumo falar algumas vezes, só a título de analogia, né? Que você querer acabar com os problemas que são causados, dito dessa forma, por defensivos agrícolas no campo, proibindo a pulverização, é igual você querer acabar com um acidente de trânsito proibindo o carro. Então não vai ter mais acidente de trânsito, não tem mais carro, ninguém dirige, acabou atropelamento, acabou tudo. Então não é isso que se deve fazer, ninguém faz isso dessa forma. Você tem um bom motorista, um mau motorista, o que é que você faz? Penaliza o mau motorista, não é isso? Você tem as pessoas que cometeram os delitos de trânsito, você faz o quê? Penaliza essas pessoas que cometeram isso, retira ela do processo, proíbe ela de dirigir. É isso que acontece quando você quer fazer uma redução de algo que tem uma importância para a sociedade. E a agricultura tem a sua importância para a sociedade gigantesca, e você não pode podar as ferramentas, eliminar as ferramentas da agricultura, ao invés de você estar trabalhando as pessoas que estão fazendo mau uso dela. Exato. Então, qual é o correto? Adorei a trabalhar aqueles que estão fazendo mau uso da ferramenta e não eliminar a ferramenta. Exatamente. A ferramenta ela é importante para a agricultura, ela é importante para a agropecuária do estado, para o crescimento do pequeno, do médio, do grande produtor no estado. Todos eles fazem uso dessa ferramenta, independente de demagogia, de falar que não há aplicação de químicos na agricultura familiar. A gente sabe que ela existe, e pior, muitas delas são feitas sem recomendação, sem nenhuma orientação, sem nenhuma indicação correta de dosagem produto, o que pode causar ainda mais danos à pessoa, principalmente aquela pessoa que está fazendo a aplicação sem um EPI adequado, sem um equipamento adequado, sem horários, sem regulamento adequado e usando o produto incorreto para a cultura. Então, isso pode causar um dano muito grande também, e a gente acaba não vendo porque quer colocar um tapume para falar que a agricultura, o pequeno agricultor, não usa produto químico, a gente sabe que ele faz uso. Claro. Eu já trabalhei em lojas de química, eu sei das pessoas que chegavam para comprar, e eu sei que o perfil do comprador que trabalha com químico, porque eu estive no balcão fazendo essa recomendação, e sei quem são aqueles que chegam lá. Chega o pequeno, chega o médio e chega o grande. Não tem discriminação com relação a isso. Todos eles fazem uso. O que acontece é que algumas pessoas tendem a tapar os olhos para o pequeno e para o médio e quer apontar e jogar toda a culpa em cima só do grande produtor, e acaba tentando se eximir dessa situação. E não é verdade. O que a gente incorre grandemente fazendo isso é cair numa insegurança alimentar muito grande de ter produtos contaminados realmente na nossa mesa, porque não tem ninguém fiscalizando isso.
Fora que a forma, né, de usar, Sérgio, como você falou, ele não sabe a dosagem, ele não sabe para que aquele produto serve. É que nem a avó da gente antigamente, tô com dor de cabeça, é tal chato, tudo era a mesma coisa, né? Então, assim, e o cuidado que ele tem. Então, vocês podem ter certeza que o que o Sérgio está falando acontece muito, e muitas vezes a embalagem do agroquímico lavada no rio foi por essa pessoa que não fez por mal, ela fez porque ela não sabia que ela não pode fazer isso. Ela não pode. Gente, olha, se vocês olharem, e eu vejo isso com certa frequência, assim, que me mandam principalmente vídeos de recomendação, e a gente tem visto isso muito. Se você olhar nas redes sociais, você vai encontrar pessoas sem equipamento, sem nada, fazendo aplicação de químico e recomendando aquilo a outras pessoas. Ou seja, veja como fazer errado. Você vê a pessoa fazendo isso nas redes sociais, e isso não é banido. Esses vídeos deveriam ser banidos de rede social. A pessoa fazendo recomendação de produto químico sem habilitação, sem conhecimento, mau exemplo. Dando mau exemplo, criando um mau exemplo dentro das redes sociais. A gente vê isso com muita frequência. E sem luva, sem nada, mexendo daquele jeito que a gente já viu no passado, e sabe que isso pode criar dano para a saúde, porque você está trabalhando com um produto concentrado. Diferente do produto que a gente faz a aplicação, que ele está diluído em água, às vezes para 100 partes por 1, a gente está trabalhando com a pessoa está ali manipulando o produto concentrado, que esse sim cria um risco gigantesco para quem está trabalhando. A manipulação é um dos maiores momentos de contaminação, e é nesse momento que a gente vê muito pequeno produtor se contaminando, manipulando o produto concentrado de forma inadequada. Aquele produto que está saindo do pulverizador, às vezes você está ali com 10 ml para 100 litros d'água. E no horário errado. Pronto, então a diluição gigantesca. Meio-dia. Bom, mas é isso, gente. Olha, a gente está com um trabalho agora na associação. Queria falar, a gente vai estar em Balsas também. Uma das nossas propostas é abrir as regionais da EAMA no estado. Esse ano a gente tem o objetivo de abrir pelo menos 5 regionais no estado do Maranhão. Uma delas deve ser em Balsas, deve ocorrer em maio. Então a gente também quer deixar esse convite aos engenheiros agrônomos, que a gente vai estar na feira, no AgroBalsas, fazendo a reunião. Vai ter um stand do CREA lá, vai ter um stand da Multa, a gente vai estar com um stand também no evento. A gente vai estar com uma reunião para trabalhar com os engenheiros agrônomos e estar fazendo aí a formação do núcleo da Associação de Engenheiros Agrônomos na Regional de Balsas em maio. Tá bom? A gente também deve fazer em outras feiras, como Imperatriz, Caxias. A gente tem um foco aí de fazer pelo menos 5 regionais neste ano, aproveitando principalmente o momento das feiras agrícolas desses municípios, para estar fazendo aí a formação desse núcleo dos profissionais de engenharia agronômica. Queria deixar aqui o convite aos amigos de profissão, aos colegas engenheiros agrônomos, que a gente vai estar em Balsas no mês de maio, durante a feira, para fazer o evento, a criação, né, no caso uma reunião para a criação do núcleo de Balsas da Associação de Engenheiros Agrônomos do Maranhão. Então vai ser quando é que vai ser? 15? Maio. Não, 15 a 16, não, 14 a... Eu não falei nada assim de... eu tô... Não, mas é maio. Maio, certeza que é maio. Normalmente a segunda semana, mas deve ser a terceira semana, que provavelmente de 12 a 19. Essa reunião de maio aí. Padrão. Um momento que a gente deve estar também fortalecendo, como eu falei, o nosso propósito é trabalhar a união dos engenheiros agrônomos no estado, principalmente focado nessa questão de desenvolvimento da agricultura do estado do Maranhão e a presença do engenheiro agrônomo nesses processos, como também a questão da valorização profissional no estado, mesmo com representatividade, ampliando o número de agrônomos no sistema, para a gente conseguir também ampliar a nossa representatividade no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão. Tá bom? Então, eu queria agradecer muito. A data, Sérgio? Não, tá tranquilo. Olha, a data da AgroBalsas é de 12 a 16.
de maio, que é a segunda semana inteira do mês de maio, porque o dia 1º vai ser numa quinta, mas é de 12 a 16 a semana do Agrobalsas, então nessa semana acontece essa reunião. Então, essa reunião, né? Sim, para a formação vai ser o primeiro núcleo fora de São Luís da Associação de Engenheiros Agrônomos, vai ser o da Regional de Balsas. E essas associações que a própria associação estadual está fazendo, ela vem para dentro da associação municipal ou ela vai ser à parte? Não tem problema nenhum da gente ter a junção dos profissionais que já estão organizados na região ou no município. Sim. A gente, como você pode ter a regional, você ter a local aí e fazer parte da estadual. Tá? Não tem nenhum tipo de restrição com relação a associações que estejam montadas locais. A gente só quer que a gente consiga se unir num foco estadual e que tenha representantes de cada região dentro da associação estadual para que a gente consiga criar uma discussão mais heterogênea dentro do estado, saber a realidade de vários pontos do estado e ir até onde estão os profissionais de engenharia agronômica. Tem uma outra pergunta, Sérgio. Quando a gente fala, por exemplo, de atuação, o Brasil hoje está se tornando referência na questão dos orgânicos, né? Dos produtos orgânicos. Então, assim, como que tem sido como foi ou como tem sido tanto a questão da recepção pelos engenheiros agrônomos, bem como a atuação, pensando principalmente para o futuro, né, do Brasil e da própria agricultura, essa talvez, não sei se seria a melhor expressão, mas assim, falar do uso combinado, né, entre químicos e orgânicos. Fala um pouquinho para a gente sobre a visão da associação a respeito. Pronto, com relação à parte agronômica, a associação não tem restrições ideológicas, porque a gente tem muito na engenharia agronômica vertentes ideológicas voltadas a questões de políticas agrárias. Na engenharia agronômica tem aquelas pessoas que trabalham com orgânico, então são pessoas da esquerda. Eu trabalho com agronegócio, eu sou da direita. Então, essa ideologia social com relação à parte da engenharia agronômica dentro da associação, ela não existe. Então, nós trabalhamos tanto os profissionais e buscamos tanto a valorização do profissional que trabalha com o orgânico, como aquele que trabalha com o agronegócio. Agora, uma visão com relação à crescente onda dos bioinsumos que a gente tem tido, inclusive agora com regularização federal dos bioinsumos, é importantíssimo. É importante eu não vejo problema algum com relação à questão da onde é a fonte, se é uma fonte química, se é uma fonte biológica, desde que, e aí eu vou falar, ela tenha uma função eficaz. Ela se colocou como objetivo tratar um assunto e trata com eficácia, não importa, nem para o engenheiro agrônomo, eu acredito, nem para o produtor, se ela é biológica ou se ela é química, desde que ela funcione. Aí, nesse ponto, se o produtor puder optar entre duas situações que funcionam, uma sendo biológica e uma sendo química, nem ele vai querer se expor ao químico se ele tem uma opção biológica que funcione melhor. Ele mesmo vai querer minimizar ele ao químico. Então, quanto menos químico eu tiver e mais biológicos que funcionem realmente, que mostrem eficácia e tem um custo-benefício adequado àquela cultura, eles são completamente receptivos a esse tipo de mudança. E a gente tem visto muito na agricultura regenerativa, que tem o pessoal trabalhado muito a questão dos bioinsumos, a gente tem visto muito dentro do processo, mesmo porque quando a gente fala de bioinsumos, a gente está falando tanto da parte de tratamento fitossanitário, como também de adubação, né? Então está falando somente só do químico em si, agroquímico defensivo agrícola, mas está falando do químico, o adubo também, o corretivo, o adubo do solo, né, adubação do solo, recuperação do solo, também a questão são ações que vêm, na grande forma, para minimizar o custo do produtor, e isso é importante para o produtor, e o engenheiro agrônomo que dado essas tecnologias, ele consegue fazer uma melhor recomendação dos produtos e fazer esse casamento entre o que tem de bom nos químicos funcionando e o que tem de biológico
funcionando bem, pode ter ali uma garantia de eficácia ao produtor e que ele não vai perder a sua lucratividade. Porque o produtor, como qualquer outro negócio, ele não está interessado e não acorda pela manhã pensando, hoje eu vou jogar veneno, vou jogar químico, vou envenenar o meu campo, vou colocar mais só porque eu gosto de ver chover veneno. Ninguém quer isso. Porque isso tem um custo absurdo para a produção. Mais de 1/3 do custo dele de produção vem dos químicos. Então ele não quer. Se ele puder minimizar, ele vai conseguir, ele vai buscar fazer essa minimização dessa aplicação. Então isso a gente tem que colocar para o produtor. Então o engenheiro agrônomo responsável, quando você coloca o cliente, que o objetivo de todo mundo que tem um negócio é conseguir obter lucro com aquele negócio e cuidar da sua vida, da sua família e das suas coisas. Então, se eu puder fazer uma recomendação que vai trazer mais lucro ao meu cliente e ela ser uma recomendação biológica, claro que eu não vou abrir mão desse recurso. Então, a gente tem, sim, recomendado aos profissionais que, à medida de que o produto tenha a sua eficácia comprovada e o seu custo-benefício também atribuído àquela cultura em si, ela é extremamente factível a recomendação. Sérgio, para quem não é associado ainda, né, como que ele faz para encontrar vocês? É o site na internet, é telefone, e-mail, como que é? Pronto, a sede da associação fica hoje em São Luís, aqueles que estão mais próximos, mas quem não estiver também pode buscar em nossas redes sociais, que é @aeama oficial no Instagram. Você pode colocar aí, você vai ver. A Associação dos Engenheiros Agrônomos está com essa página que a gente tem colocado lá também. A gente vai disponibilizar também um formulário online em breve para que os novos associados também possam fazer de forma online. Mas o que a gente vai buscar realmente é formar os núcleos e os núcleos buscar esses associados de forma mais próxima. Ou seja, o núcleo de Balsas buscar os associados de Balsas para poder criar esse vínculo com maior proximidade, com maior intimidade com o profissional. Então, o nosso foco inicial é formar os núcleos e depois, com esses núcleos formados, a gente ir buscar mais associados para a EAMA, né, que nós chamamos. A EAMA, que é a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Maranhão. Para Balsas, tem já uma pessoa, que pode ser procurada ou procura diretamente a estadual? Buscar diretamente a EAMA e você pode colocar o número que é o 98, no caso, 8490-3313 para maiores informações, tá bom? Nós vamos deixar, inclusive, na descrição também aqui do vídeo e no texto. Botar o arroba da nossa rede social, que é @aeama oficial no Instagram. Já achei aqui, que também podem tirar informação. Uhum. E aí, Sérgio, eu tenho, lembrando, principalmente o pessoal que está na faculdade, essa meninada que tá saindo aí, a importância que é se regularizar, fazer o CREA, aí se associar na associação, tanto local como a estadual, para que a associação tenha força, para que a profissão do engenheiro agrônomo tenha força, né, e que participe, como você falou antes, dessa questão de fóruns debatendo da questão de pulverização aérea ou não. Eu acho que é uma discussão que faz, que tem que ter engenheiros agrônomos nela, porque eles sabem explicar quais seriam os efeitos, qual a dosagem, o que mais acontece, e para que eles vejam, né, que a associação está firme, está brigando pela profissão, está mostrando o caminho correto e que venham se associar, né? Tá bom. Agora falou aí nos estudantes. Uhum. Na associação existe uma categoria de sócio que é o sócio aspirante, que é aquele estudante que está no penúltimo ou no último período. Ele já pode buscar a associação e fazer a sua inscrição como sócio aspirante, e já lhe dá aqui alguns benefícios para treinamento, capacitação. Como sócio aspirante, ele já tem benefício na associação e ele não tem pagamento da primeira anuidade.
Opa, Bacana. aí já tem, né? Tem uma. Olha aí. Já tem bastante. Incentivo, né? Ué, porque. É isso aí. Não, tem que haver mesmo esse incentivo, tem que. É bom para que eles saibam já, né? Eles saem muito perdidos, assim, muitas vezes. Mas, Sérgio, eu queria falar até que essa questão das faculdades de agronomia que você falou que tem no estado. Você tem noção de quantos agrônomos tem no Maranhão? Nós fizemos um levantamento, eu tinha esse número notado, mas vou te falar um número porque vai vir alguém e vai querer me corrigir. Eu tinha esse número anotado agora recente. Formados, a gente tem um número formado, o próprio CREA fez uma apresentação ultimamente disso, eu não estou com ela aqui para te mostrar. Não tem problema. Mas a gente tem universidades em Balsas, em Imperatriz, em São Luís e em Chapadinha. Sim. E tem formado hoje engenheiro agrônomo. A gente tem para mais de 5 mil engenheiros agrônomos formados no conselho de agronomia. Então a gente tem um número muito maior de profissionais que estão formados, que estão no campo e que não estão no conselho. Uhum. Então, o que a gente tem buscado realmente é que esses formados, que já formaram, comecem a vir se regularizar, principalmente aqueles que estão atuando, né, profissionalmente, e esses estão incorrendo em risco de exercício ilegal da profissão, porque formaram e estão fazendo atuação sem o registro. A gente alerta aos engenheiros agrônomos que estão nessa situação que isso pode incorrer em multa para ele, né, ou até mesmo questões ou sanções com relação ao exercício da profissão. A gente já faz esse alerta porque é uma questão de legalidade, né? Então é importante que as pessoas se atentem a isso. A gente faz essa busca também para as pessoas que estão ali, quando a gente faz palestras e tudo, que a gente sempre coloca, olha, é importante você ser registrado? Não, é obrigatório que você seja registrado. Não é só uma questão de importância, é importante sim para N fatores, responsabilidade técnica e tudo, mas para exercer a profissão é uma situação obrigatória. Não é só uma questão de importância. Então, legalmente, ele está incorrendo em alguma situação que pode vir trazer algum prejuízo para ele, se ele, porventura, for pego em alguma fiscalização que a gente quer mesmo que não seja. Mas o risco existe. E esse risco que a gente tenta evitar fazendo esse alerta aos profissionais que estão exercendo a profissão e que não tem registro. Até mesmo aquele que querem ter o registro no conselho, mas não estão exercendo, ele pode fazer o registro e deixar o registro suspenso. O que isso vai incorrer para ele? Ele não vai ter a cobrança da anuidade, porque ele está declarando que não está exercendo a profissão. Sim. Mas ele pode se registrar. Isso é importante para a gente, para saber o número de profissionais que existem no mercado. Estão atuando. Ele pode fazer o registro dele e pedir a suspensão do registro por não estar exercendo a profissão. Para ele não vai ter custo nenhum. Para a gente é importante que a gente saiba o número de profissionais que a gente tem dentro do estado do Maranhão. Até para fortalecer, né, o conselho, né? Então, tem muita gente que fala, o conselho, a OAB é muito forte, o dos médicos é CMO, né? Né? Acho que é CRM. CRM. É muito forte. E aí as pessoas têm que fortalecer a categoria, não é, Sérgio? Para que tenha. Você se fortalece o conselho se você estiver dentro do conselho. Só se aumenta a representatividade se você tiver o seu CREA. Senão a gente continua sendo menos representativo dentro do conselho. Tá, isso é fato. Eu sei, claro. Hoje a gente tem um relacionamento muito bom dentro do conselho. Sim. A gente tem um relacionamento muito bom com a presidência, o presidente Wesley, que está hoje lá no conselho, mas isso é algo que da pessoa do presidente está lá hoje. Então a gente não pode contar sempre com isso. Isso acontece hoje, mas pode não acontecer no futuro. E o risco que a gente tem disso não acontecer pode ser grande ou pequeno, mas como é que a gente pode minimizar isso? Tendo mais profissionais dentro do conselho que possam aumentar a nossa representatividade e que a gente não possa ficar se baseando apenas na boa conduta do presidente, que é o que nós temos hoje. Um presidente que tem uma boa conduta. Mas Deus o livre da gente ter um presidente que não tenha
essa mesma conduta. E Sérgio, eu sei, né, que até você tocou no assunto dizendo que vai estar vai estar tanto a associação, a EAMA, e vai estar a mútua. Você poderia explicar mais ou menos para as pessoas o que seria a multa, apesar de que eu já eu sei disso, porque geralmente quem faz esses pagamentos sou eu, aí só para que o pessoal entenda as vantagens também. Assim, ó, o que é legal, o CREA, ele tem essa obrigação, ele é o seu conselho, ele está lá para fiscalizar o exercício da profissão, seja legal o exercício legal da profissão. Essa é a obrigação do CREA. Tá? Nós estamos lá dentro do conselho, enquanto associação, representando a categoria e colocando as demandas da categoria dentro do conselho, que o conselho é que determina o que o CREA vai fazer. Por isso que eu falo, quanto mais forte for a categoria, mais a gente consegue colocar as nossas preposições dentro do sistema. A mútua é nossa caixa de assistência. A mútua na multa que estão os benefícios por fazer parte do CREA. Na multa que eu posso ter um plano de saúde, na multa eu tenho assistência, eu posso pegar uma assistência para a compra de um veículo, para a compra de um equipamento, para a compra de um escritório, por exemplo, se queira montar um escritório, a multa ela te auxilia nesse processo também, com acesso a recursos com um juro muito em conta. Por ser mutuário, você não vai encontrar no mercado a cobrança que a multa faz, porque por ser caixa de assistência, ela não é um banco de empréstimo, ela está ali só para fazer o auxílio do profissional. Você tem auxílio funerário, ninguém quer saber de morrer, mas é importante a gente falar que nessas horas todo mundo passa por uma situação muito complicada. Sim. É questão de velório, questão de despesas, questão que ela nunca vive, sempre há uma despesa alta. A multa tem esse seguro de vida, se acontecer alguma coisa, ou for acidental ou natural, a pessoa tem um pecúlio que ela recebe, né, para ajudar nesses momentos difíceis também. Então tem vários auxílios que a própria multa permite ao profissional que está no sistema e que faz parte da multa. Ele não é obrigado a fazer parte da multa, a multa é um direito que ele tem. Presta atenção, não é uma obrigação. O conselho é uma obrigação. Sim. A multa é um direito que o profissional tem. Então, através da multa, ele tem acesso a vários benefícios. Inclusive, como eu falei, de você poder estar alavancando a sua parte profissional com a compra de um carro, como o engenheiro agrônomo precisa para circular, você pode fazer uso também da multa, você pode ter um plano de saúde para você e para sua família através da multa, com uns custos também bem acessíveis, você pode ter outros benefícios de pecúlios também, como eu falei agora há pouco, como vai ter algumas assistências a mais. Então é importante sim, a multa te dá um reforço gigantesco, muita coisa que as pessoas só têm acesso quando estão em uma empresa, o CREA, mesmo você sendo autônomo, te dá esse direito de fazer parte da multa e te abre um leque de oportunidades que você pode ter enquanto profissional do sistema. Olha, coisa que não existe, ou se existir em pouquíssimos sistemas, esse tipo de auxílio. Tá, aqui para profissional. Então a multa é bem legal falar da multa. Eu gosto muito, eu sou mutuário, como a gente chama, eu faço parte da multa, plano de saúde, tudo pela própria multa também, já faço sempre o comercial quando é importante, e vejo que muitos profissionais da engenharia e da engenharia agronômica desconhecem o que é a multa ou não fazem parte da multa. Olha, gente, eu não sou nem engenheira agrônoma, eu já quero fazer parte, porque quando vocês começaram a falar, eu estava entendendo multa. E eu falei, eu vou ter multa, porque aí gente, não é multa MULTA, é só a multa. Que aí a mútua é de mutuário, agora ficou legal, né? Porque assim, exatamente. É como se fosse um convite, né? Um compartilhado. Aluguel de carro, você tem algumas locadoras que dão desconto em farmácia, desconto. Se você usar os benefícios que a multa te dá, no final do ano você tem um descontozinho legal. Isso aí é nacional
ou é estadual? Esse é nacional. Legal. E aí consegue realmente ter essas vantagens ainda maiores por conta do volume, né? Então, senhores engenheiros agrônomos. Essas farmácias mais populares que a gente tem aqui, que está em todos os municípios, você consegue desconto para compra de carro. E olha, para quem é produtor rural e é engenheiro agrônomo, o desconto é acumulativo. Você Você sabia disso? Não, Você sabia eu disso? acho que o Carlos também não sabia. Você pode fazer uso do desconto de produtor rural. Usa o CRE e a inscrição estadual junto ali, ó. Usa a mútua, né? A mútua e O estadual junto ali do lado, você tem o duplo benefício. Então são situações que a multa te permite, que as pessoas, a grande maioria, não acabam não tendo esse conhecimento, mas é legal. E na farmácia teria que chegar com o númerozinho do CR. Isso, do CREA. Tem que decorar mais um número, meu pai. Tem uma carteirinha, né? Sim, tem uma carteirinha. Não, agora mais um número para decorar, já não chegava o CPF. Não, eu gosto muito, eu faço bastante uso e recomendo bastante quem queira fazer parte da mútua. Não é caro, não é uma anuidade cara. Não. Quem vai agora, acho que a primeira anuidade é R$80. Pois é, olha aí. Os benefícios você tem que ter para mais de um ano, né? Só um desconto na farmácia, né, Sérgio? Os remédios hoje são caríssimos, né? Então esse valor é irrisório, divide isso por 12 meses, o que fica mensal? Quem faz aluguel de carro, quem aluga carro, quem faz uso de vários outros serviços que tem lá, curso de inglês online, você consegue desconto, tem muitas coisas. É bem legal, tem um aplicativozinho da mútua, você baixa lá que tem os seus benefícios, e aí você vai ver lá a quantidade de local que você consegue fazer com desconto da mútua. Eu faço uso sempre que eu posso. Não abro mão do meu desconto de mutuário. Mas é isso que eu estou falando, né? Você tem que fazer parte, né? O profissional tem que fazer parte para que fique cada vez melhor, tenha mais descontos em outras opções também, né? Porque já está um leque gigante de opções. Tu vai pegar um plano de saúde, é caríssimo, remédio caríssimo, locação de carro, pagar curso. A mútua também te dá previdência privada, se você quiser pagar um pouco a mais por fora, você tem uma previdência privada também. Uhum. Olha aí, tá vendo, galera? Só vantagem. Eu acredito que tem muito profissional que não deve estar tão por dentro do que seria a mútua, Sérgio, porque assim... A mútua literalmente é só vantagem. Uhum. Eu ainda desconheço uma desvantagem de fazer parte da mútua ainda. Eu acho é realmente um clube de vantagens que a engenharia e a agronomia têm, que pouquíssimos outros profissionais vão ter. Eu acredito que quando eu falo assim que as pessoas não têm conhecimento, é porque não é muito falado na mútua, né? Ela não é tão falada quanto a associação, quanto ela não, sabe, não tem assim tanta propaganda. Né? Ela não é uma coisa... Por isso que agora assim, a gente vai estar nas feiras, vai ter o espaço da CREA, do CREA e da mútua nas feiras, não só de Balsas, mas outras feiras também, justamente para fazer um pouco mais essa divulgação aos profissionais, porque é muito legal. E eu acho que... Maravilha. Quem puder fazer parte... E hoje o agrônomo que já é registrado no CREA, já é associado, ele escutou o programa todo, ixi Maria, eu quero entrar nesse negócio. Aí entra em contato com a AEAMA também. Pode ser, a gente quer dar uma força, mas você acessa o site da mútua. Ok. A mútua você escreve lá mútua.com.org.br, mas se você botar no Google lá mútua, vai dar no site lá mútua Maranhão, aí o passo para se associar é facinho, você preenche, tem que estar com o CREA em dia, né? Ela é específico, tem que estar com o CREA em dia para poder se associar à mútua, mas o engenheiro que está lá, o engenheiro agrônomo, o engenheiro que tiver com o seu CREA regular, ele entra no site da mútua, faz seu cadastro, paga a primeira anuidade, que é essa que eu falei que é com desconto, já tem direito a uma série de benefícios, como plano de saúde, tudo já pode fazer, e alguns tem um período de carência. Sim. Algumas situações têm um período de carência de 1 ano, a partir de 1 ano que pode ter acesso. Mas só o inicial já é mais que bom. Sim. É importante, fortaleça aí a mútua, o que é a mútua para o profissional, porque é algo nosso do CREA, é algo nosso das engenharias,
que não existe em outros concílios, que não existe para outros profissionais e que a gente pouco valoriza. Então, eu faço questão de falar bem da Mútua. Eu sou meio curiosa, sabe, né, Sérgio? Eu já entrei no site aqui, mutua.com.br, fala lá quem somos, institucional, tem benefícios, plano de saúde, previdência. Que foi o que eu falei. Né? Nossa, muito legal isso. Seguros, muito bom mesmo. O que nós não falamos, Sérgio, e que vale a pena a gente... É importante, se você lembra aí das suas anotações, que a gente não mencionou, tem alguma coisa que você queira reforçar? Bom, gente, o que eu queria falar, né, que a gente tem essa previsão de estarmos abrindo as regionais. Ao todo no estado, durante os 3 anos, nosso mandato é de 3 anos, a gente quer trabalhar 15 regionais no estado, de preferência aí, a gente tem o estado do Maranhão dividido em 5 regiões, norte, sul, leste, oeste e centro. A gente quer fazer pelo menos 3 regionais para cada região. Então, as regionais, né, vão estar proporcionalmente distribuídas no estado, justamente para poder a gente ter uma ideia maior do que são as demandas da engenharia agronômica, conseguir fazer essa elencagem dessas prioridades do que a engenharia agronômica precisa para fortalecer no estado. Essa representatividade regional é importantíssima, porque a gente entende que cada região tem as suas peculiaridades, tem as suas áreas de atuações mais propícias, né? Se você for olhar para o sul do estado ou para o norte do estado, diferencia muito das atuações do engenheiro agrônomo em termos de áreas de atuação. Então, são situações distintas que a gente quer entender dentro do estado e conseguir fazer a defesa da profissão nas suas diversas áreas de atuação. Então, é importante que a gente tenha uma unificação da representatividade. Quanto mais forte for a representatividade, melhor ela consegue defender os direitos daqueles que fazem parte daquela associação. Quanto mais pulverizados nós somos, mais fracos nós somos. A gente vê isso com outras categorias, que criam diversas associações dentro da mesma categoria, não conversam entre si, não dialogam entre si, e isso só cria uma fragilidade e uma dificuldade de representação. E a gente está trabalhando essa unificação, essa união da engenharia agronômica justamente para isso, independente de se ter associações regionais, mas que a gente consiga se unir dentro de uma representatividade estadual para que a gente consiga fortalecer um trabalho e que ela tenha uma representatividade ampla e verdadeira daquela categoria, para que a gente consiga realmente fazer com que ela seja respeitada, que ela seja valorizada dentro do estado. Nós vamos ter um calendário de eventos que nós vamos estar fazendo a distribuição também dos eventos onde a EAMA vai estar funcionando. Nós estamos aguardando somente o governo do estado lançar o calendário oficial, que eu acho que finaliza agora 28 de fevereiro, acho que é o prazo para as pessoas cadastrarem as feiras e eventos do estado no calendário oficial. Aí, a partir desse ponto que saiu o calendário oficial, a gente vai estar fazendo a nossa divulgação também de onde nós vamos estar presentes para a formação dos núcleos, né, com as datas oficiais que vão ser estabelecidas pelo calendário. Vai ser um dos trabalhos que a gente vai estar colocando a respeito. Quero falar também que na semana de outubro, olha a gente falando lá em outubro, a gente vai ter um evento especial para a categoria dos engenheiros agrônomos, onde esse ano a gente vai buscar premiar os destaques agronômicos do estado, com o mérito, que é uma honraria do mérito agronômico dentro do estado, em várias categorias, ensino, pesquisa, extensão, agronegócio. Se for de idade, o do Carlos já ganhou, tá disparado. Vai fazer campanha ainda de tempo de formado e aqui no Balsa, se for por idade. Então a gente vai ter em outubro, não vai ser na semana do engenheiro agrônomo, porque na semana do engenheiro agrônomo vai ter o Congresso Brasileiro de Agronomia, que vai ser em Alagoas esse ano. Então a gente
Não vai ser o evento, não, mas vai ser no mês de outubro. Sim. Tá? A gente vai estar fazendo o evento do mérito agronômico, dos destaques aí, agronomia em destaque, e vai ser bem legal para também trabalhar essa questão da valorização. Estou falando de coisas que estão no nosso trabalho, no nosso planejamento dos nossos anos. A gente está se reunindo, os associados que queiram também, que já estão associados, a gente se reúne hoje 2 vezes por mês de forma ordinária, né, pela associação, e essa reunião se dá uma vez também de formato virtual no mês, e aí até a gente abre espaço para que outras pessoas possam estar participando das reuniões da associação. Até porque o estado é muito grande, né, para se deslocar até a capital não é uma coisa muito fácil. Essa época, então, mais complicado ainda, que ainda está na safra aqui. Sim. Então é interessante, bem interessante isso, para passar para o pessoal. E a gente está à disposição. Contato, coloca o contato da Yama aí. Sim. A gente faz o comercial da multa com muita vontade mesmo, porque é legal, sim, eu gosto bastante. Sim. E a associação está de portas abertas para vocês, meninas também. Quando tiverem pautas com relação à questão de responsabilidade agronômica, que sejam da área agronômica, a associação está à disposição. Hoje estou como presidente, mas aqui na associação também temos vários outros profissionais que são especialistas em áreas afins, dependendo da demanda que vocês tiverem. A gente pode trazer um especialista para estar discutindo com vocês alguma situação que possa vir a ocorrer, que precise de algum comentário da parte agronômica. Podem ficar à vontade também, que a gente pode também estar colaborando com esses especialistas aí, pesquisadores, alguém que possa estar auxiliando em uma questão ou outra, que possa vir a ser pauta aí do Chama na Botina e do Agro Mulher Mais. Que coisa boa. Isso é bom demais. Muito obrigada, então, Sérgio, por todas essas explicações, né, da importância de se associar, da importância da associação, que os profissionais tenham essa consciência e que ela fique cada vez mais forte, porque a agronomia, a gente sabe que foi agronomia, foi, né, Alice Paulinelli, agrônomo, que trouxe essa agricultura, que tropicalizou essa agricultura, e hoje o Brasil é o que é. Então vocês, engenheiros agrônomos, têm uma importância gigante nessa questão de produção de alimentos. Eu sei que muita gente, de repente, torce o nariz para quando se fala no agronegócios, mas eu acho que seria mais uma questão de gratidão, como é em alguns outros países, porque produzir alimento não é barato, não é fácil, chove, não chove, caro, não caro, valor. Então, assim, o que a gente tem para vocês, né, engenheiros agrônomos, é só gratidão, né? Essa profissão é linda e que vocês fiquem cada vez mais fortes. E eu faço, na verdade, das palavras... Sim, Sérgio. Fazem parte da etapa, né? Sim. Que conseguiu trabalhar muito. Eu ouvi isso uma vez, eu vou repetir aqui, porque eu acho legal repetir coisas que são interessantes. Se os Estados Unidos têm a NASA, nós temos a Embrapa. É verdade. Com certeza. Ainda não dá para plantar na Lua ainda não. Nem precisa. Vamos plantar. Se a gente plantar, melhorar o que tem que lembrar para dar um jeito de plantar. Também acho. Certeza. Mas, Sérgio, eu faço das palavras da Lara as minhas, sem dúvida nenhuma. É sobre isso, né? A importância que tem. Realmente são profissionais que sempre agregaram muito, continuam agregando e com certeza vão continuar fazendo o seu trabalho, e é um trabalho essencial para o mundo. Então, exato. Nosso muito obrigado a você, e deixo com você o encerramento do nosso programa. Bom, gente, eu acredito que depois dessa hora todinha aqui conversando com vocês, papo agradabilíssimo mesmo, como falei no início, é muito bom estar mais uma vez conversando aqui no programa, estar nesse bate-papo, falando de assunto técnico, que às vezes o pessoal não vai muito, né? Mas
A agronomia ela não é só o técnico, né? Ela é a vida, é o dia a dia, o campo faz parte do agronegócio do nosso estado, está inserido no campo, está inserido no projeto de desenvolvimento do estado do Maranhão, e eu acredito muito que com uma valorização e com ampliação e com a presença do engenheiro agrônomo nos campos do nosso estado, no pequeno agricultor, no médio agricultor, no pecuarista, a gente só tem a ganhar. Então, eu conto com vocês pela ajuda, gosto muito do trabalho de vocês, quero parabenizar mais uma vez pelos quase, agora é um aniversário, né? 4 anos de programa, e aí vai ter com certeza aí o episódio comemorativo dos 4 anos, e a gente está aqui à disposição e principalmente divulgando o que é melhor do agronegócio do estado do Maranhão. Amém. Perfeito. Maravilha. Obrigada, Sérgio, mais uma vez. E é isso. Mais um programa Chama na Botina, né? E a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, obrigada, Sérgio. Obrigada, Sérgio. Valeu, foi bom demais.